A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer em primeiro lugar ao nosso bondoso Deus, pelo privilégio de estarmos juntos, estudando a Bíblia Sagrada, a inerrante e infalível Palavra de Deus. Agradeço também ao nosso amado pastor presidente, pelo privilégio, pela honra que nos concede de cooperar nesta programação, e agradeço também a toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação, pelo privilégio a nós conferido de podermos estar cooperando aqui neste programa. E agradeço também a você, querido telespectador, a você que é um telespectador assíduo, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer não só por sua audiência, mas agradeço por suas orações, agradeço pelas mensagens que temos recebido diariamente. Diariamente recebemos através do WhatsApp do programa, que está aparecendo aí na sua tela, que é o 994661010. Nós recebemos críticas, sugestões, elogios, perguntas, e eu costumo sempre dizer que a sua opinião é muito importante para nós. Receba os nossos agradecimentos e fique à vontade, criticar, sugerir, opinar, ou mesmo mandar a sua dúvida ou a sua pergunta para nós. E hoje, já que estamos aí numa semana natalina, já que estamos às vésperas do Natal, hoje nós teremos um programa especial, um programa diferente. Vamos dar uma pausa no assunto que estamos abordando, que é a atualidade da mensagem dos profetas maiores, e vamos estudar hoje sobre o seguinte tema: o verdadeiro sentido do Natal. É claro que esta é uma imagem meramente ilustrativa, como que José e Maria aí com o menino Jesus, quando ele foi deitado em uma manjedoura. Mas, já que estamos na semana natalina, vamos abordar esse tema bíblico e profético também. Vejamos o que diz a introdução da nossa aula de hoje. Nós dizemos assim, que estamos às vésperas do Natal. As ruas estão iluminadas, as casas enfeitadas, o comércio está aquecido e as pessoas estão até mais felizes e caridosas por conta do espírito natalino. Na noite do dia 24 de dezembro, as famílias irão se reunir para participar da ceia natalina, onde haverá confraternização e troca de presentes. Mas qual é o verdadeiro sentido do Natal? O verdadeiro sentido do Natal está na celebração do nascimento de Jesus, o maior presente de Deus à humanidade, que veio ao mundo para trazer salvação a todos os homens, para trazer salvação à humanidade. É sobre isso que nós vamos abordar hoje. Mas antes de falar do Natal ou do nascimento de Jesus, nós gostaríamos de dizer o porquê, qual é a razão pela qual Jesus teve que vir a este mundo. Por que é que Jesus teve que ser enviado por Deus? Bem, nós vamos voltar ao livro dos princípios, ao livro dos começos, ao livro de Gênesis, e vamos perceber ao ler a Bíblia Sagrada que Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz que viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Adão e Eva, criados por Deus, colocados ali naquele Éden, naquele paraíso aqui na terra, eles desfrutavam de paz, de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Era um lugar perfeito, um lugar maravilhoso, onde não havia nada de mal, nada de ruim, nada de pecado. Mas, no capítulo 3 do livro de Gênesis, a Bíblia nos diz que um ser angelical, um ser de luz, que havia caído, que havia se rebelado contra Deus, que havia sido expulso do céu, veio até o Éden, através de uma serpente, enganou a mulher, mentiu para a mulher, dizendo que se eles comessem do fruto que Deus havia proibido, eles não iriam morrer, pelo contrário, eles seriam como Deus. E aí a mulher, influenciada pela mentira, pelo engano da serpente, comeu do fruto, deu ao seu marido,
ele comeu com ela e a partir de então o pecado entrou no mundo. O pecado passou a fazer parte da história da humanidade. E a Bíblia deixa bem claro que todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, porque o pecado, ele é uma espécie de uma doença hereditária, transmissível, de forma que todos os homens nasceram contaminados com o vírus do pecado. Olha que coisa interessante. Jesus veio ao mundo através de uma virgem, por obra e graça do Espírito Santo. E você sabe por quê? Porque se Jesus tivesse vindo ao mundo através de uma relação natural, comum entre José e Maria, o que aconteceria? Jesus também nasceria com o vírus ou contaminado pelo pecado. Então nós vamos perceber que o pecado passou a toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 5:12, Paulo diz: como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E Deus proveu um meio de salvação. Deus proveu um meio de escape para que o homem pudesse, para que o homem não viesse ser condenado, para que o homem pudesse escapar da condenação eterna. Mas a justiça de Deus exigia que para pagar o preço do resgate da humanidade, era preciso que fosse alguém santo, inocente, puro, imaculado, separado dos pecadores. E como não havia ninguém na terra, absolutamente ninguém que pudesse morrer por nós, Jesus fez-se homem e habitou entre nós. E nós vamos perceber que todo o Antigo Testamento foi um período exatamente de preparação para a vinda do Messias, para a vinda do Filho de Deus, para que ele pudesse vir ao mundo morrer pelos nossos pecados. Vários profetas anunciaram, falaram acerca do nascimento de Jesus. Mas eu gostaria de ler aqui ao menos duas profecias, citar ao menos dois profetas que profetizaram acerca da vinda do Messias, que viria ao mundo para morrer por nós, para dar a sua vida por nós. Nós vamos iniciar lendo uma profecia lá de Isaías, que está no capítulo 7, versículo de número 14, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, é uma das profecias mais claras acerca do nascimento do Messias. O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, profetizou dizendo: portanto, o mesmo Senhor lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Olha que coisa interessante. Observe que o profeta Isaías anuncia que Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, viria através de uma virgem. Ou seja, o nascimento de Jesus, diferente do nascimento de qualquer outro ser humano, seria por obra e graça do Espírito Santo. Ele viria ao mundo, mas nasceria de uma virgem. Para quê? Para que ele não nascesse contaminado com o vírus do pecado, porque, como já dissemos, se Jesus nasce de um relacionamento normal, comum com José e Maria, Jesus também nasceria com o vírus do pecado e assim não poderia morrer por nós. Uma outra profecia, um outro profeta que anunciou o nascimento do Messias é o profeta Miqueias. E desta feita Miqueias anuncia a cidade do nascimento do Messias. Vejamos o que diz Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. Diz assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Por intermédio do profeta Miqueias, que também profetizou cerca de 7 séculos antes de Cristo, Deus anuncia ao mundo qual seria a cidade do nascimento de Jesus, qual seria a cidade do nascimento do Messias e qual seria Belém da Judeia.
E nós vamos tomar por base 2 textos bíblicos que se encontram lá nos evangelhos. Primeiro, o evangelho escrito por Mateus, capítulo 1, onde Mateus, que escreveu para os judeus, registra o nascimento de Jesus, que veio ao mundo através de uma virgem. E o evangelista Lucas, que no capítulo 2 também escreve falando acerca do nascimento de Jesus, que ocorreu lá em Belém da Judéia. Vejamos primeiro Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, ou seja, eles eram noivos. Mas antes de se unirem, ou seja, antes de casarem, antes de terem qualquer relacionamento conjugal, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Maria engravidou. E claro, no capítulo 1, a partir do versículo 26 do evangelho escrito por Lucas, o anjo Gabriel foi anunciar para ela. Porque se Deus não avisa, se Deus não anuncia, ela iria ficar cheia de dúvidas na sua mente: como é que eu engravidei se eu não me relacionei com José, se eu sou virgem? Mas o anjo chega para ela, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, e diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo, tu és bendita entre as mulheres. E ela ficou perguntando que saudação seria aquela. Aí o anjo diz: eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e chamá-lo-á pelo nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Olha que coisa interessante. Maria começa a questionar o anjo Gabriel, perguntando: mas como será isto? Eu não conheço varão. Como que diz assim: eu sou virgem. Aí o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, porque o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Então Maria foi aquela jovem pura, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Eu costumo sempre dizer que nós não podemos falar mal da Virgem Maria, de forma alguma. Um anjo de Deus chegou do céu dizendo assim: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Então uma jovem pura, fiel, temente a Deus, que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Porém, eu não posso também pensar em Maria como uma pessoa, uma jovem sem pecado. Não. Porque se Maria fosse sem pecado, ela poderia morrer pela humanidade. Mas claro que, como qualquer ser humano, ela herdou de seus pais a natureza caída ou pecaminosa. Mas ela foi escolhida por Deus, como essa jovem pura, temente, fiel, obediente a Deus, foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Volta ao texto, por favor, de Mateus capítulo 1, mais uma vez, versículos 18 e 19. Então, como foi o nascimento de Jesus? Maria estava comprometida com José, eles eram noivos. E ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Aí José, com quem Maria estava para casar, ou seja, eles eram noivos, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Então, se José fosse um mau caráter, por exemplo, poderia difamá-la, poderia dizer publicamente que havia sido traído, que ela havia lhe enganado. Quem sabe até colocar a vida da Virgem Maria em risco. Mas o que foi que ele fez? Ele intentou deixá-la secretamente. Como que diz assim: eu vou fugir. E claro que se isso acontecesse, as pessoas iriam pensar que a culpa seria dele, como se ele tivesse engravidado a sua noiva e tivesse fugido, não tivesse assumido. Mas enquanto ele está arrumando as suas malas, enquanto ele está planejando deixá-la secretamente, Deus fala com José em sonhos. Veja o que diz os versículos 20 e 21. Aí o anjo do Senhor agora vem falar a José em sonhos. Deus mandou um anjo e falou com a Virgem Maria, e falou também com José, porque ele precisava compreender o plano de Deus. Ele precisava entender esse projeto de Deus. Aí diz assim: enquanto ele refletia sobre isso, ou seja, pensando em deixar Maria secretamente, eis que
lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha que coisa interessante. José então pôde entender que não foi Maria que lhe traiu, que não foi Maria que foi infiel a ele, mas que aquela era uma obra divina. Era Deus se utilizando daquelas duas pessoas simples, de Maria e José, para trazer ao mundo esse presente. Claro que José não teve participação na geração de Jesus, mas teve participação na educação de Jesus, na criação do menino Jesus. Esse casal simples foi escolhido por Deus para a execução dos seus eternos propósitos. Mas que coisa interessante, o anjo diz qual seria o sexo do menino. Será menino, será macho. Diz também qual seria o nome do menino. Qual seria o nome? Jesus, que significa Salvador ou salvação. E por quê? Porque ele viria ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. E assim eu posso dizer que cumpriu-se na íntegra a profecia de Isaías, que Jesus viria ao mundo e nasceria de uma virgem. Mas nós lemos também a profecia de Miqueias, que diz que Jesus nasceria na cidade de Belém da Judeia. Vamos ver o cumprimento em Lucas capítulo 2, nós vamos ler alguns textos lá do Evangelho escrito por Lucas capítulo 2, versículos 1 a 3, diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Era uma espécie de um recadastramento, né? Hoje, quando precisa fazer um recadastramento, hoje já existem recursos tecnológicos, as pessoas até mesmo das suas casas, nos seus celulares, nos seus computadores, podem preencher alguma ficha, mas naquela época era preciso sair da cidade onde eles habitavam para ir para a cidade de origem. Qual o objetivo? Para que Roma, os imperadores romanos, os governadores, pudessem saber a quantidade de hebreus que estavam sob a sua jurisdição, sobre o seu comando. E assim José e Maria tiveram que sair lá de Nazaré da Galileia para Belém, com certeza uma viagem lenta, porque Maria estava grávida, possivelmente montada em um animal, mas num ritmo muito lento, para que eles pudessem fazer o recenseamento. Volta ao texto mais uma vez. Aí o texto diz assim: o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Versículos 4 e 5 diz assim: José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. É interessante que José, embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, mas perceba que ele era da linhagem de Davi, porque as profecias diziam isso, que o Messias viria ao mundo da descendência de Davi. Inclusive, Mateus registra isso no capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vários profetas anunciaram isso, que seria da linhagem de Abraão, da descendência de Davi, que viria o Cristo. Então, mesmo que José não tenha sido o pai biológico, mesmo que ele não tinha uma participação ativa no nascimento de Jesus, mas ele também era da linhagem de Davi. E seguiu o casal para Belém da Judéia. E o que é que acontece? Diz a Bíblia Sagrada: e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Ou seja, chegou o momento de Maria dar à luz. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura,
porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, não havia um lugar para que José e Maria pudessem se hospedar. Com certeza, naquele recenseamento, muitas pessoas saíram de outras cidades para ir a Belém da Judeia. E as pessoas, os peregrinos, os caminhantes, é claro que foram num ritmo mais acelerado, foram mais rápido, e assim, ao chegar em Belém, ocuparam todas as hospedagens, todas as hospedarias. Olha que coisa interessante. É claro que Deus poderia prover uma casa, uma residência, alguém amigo, alguém que cedesse um espaço, já que se tratava da mesma família, da mesma tribo, já que se tratava de uma mulher grávida, as pessoas eram hospitaleiras. Você sabe disso. Lendo a Bíblia Sagrada, muitos hospedavam caminhantes, viajantes. Então é claro que Deus poderia prover uma reserva, alguém que reservou e não chegou, alguém que cedeu um espaço, mas Deus estava querendo ensinar algo para nós. Deus estava querendo nos ensinar como o seu Filho Jesus viria ao mundo de uma forma simples. E ao chegarem ali em Belém, já que não havia uma hospedagem, já que ninguém cedeu a casa, o espaço, onde foi que a Virgem deu à luz? Ela deu à luz numa estebaria, num lugar simples, num lugar humilde, num lugar de um odor desagradável, num ambiente impróprio para a mulher dar à luz um filho. Mas foi ali que, de uma forma simples, de uma maneira humilde, Jesus veio ao mundo. E, ao contrário do que os judeus esperavam, que o rei dos judeus nascesse num palácio, ele nasceu numa estebaria. Ao contrário do que os judeus esperavam, que Jesus fosse colocado no berço de ouro, ele foi colocado numa manjedoura. Olha que coisa interessante. E o que é uma manjedoura? Uma manjedoura é um local onde coloca comida para os animais. Foi ali que Maria envolveu o menino em panos e deitou o menino Jesus. Para quem olhasse, eu posso dizer, era um menino nascendo de uma forma mais simples possível, mais humilde possível. Mas olhando para as profecias, era o cumprimento da palavra de Deus. Era Deus enviando seu Filho ao mundo, o maior presente de Deus à humanidade. Esse que veio ao mundo com uma missão especial de dar a sua vida por nós. Esse que recebeu o nome de Jesus exatamente porque a sua missão era essa: salvar a humanidade, dar a vida pelos nossos pecados. Aí diz o texto que aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo de número 8 e 9, diz assim: havia naquela mesma região, olha que coisa interessante, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Os pastores estavam lá, era comum naquela época eles estarem cuidando do rebanho, para que não viesse um lobo, para que não viesse um leão, para que não viesse um salteador, um ladrão roubar as ovelhas. E de repente um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Olha que coisa interessante. Os anjos poderiam aparecer à liderança religiosa de Israel. Os anjos poderiam aparecer ao sumo sacerdote que estava em Jerusalém, ou aos sacerdotes, poderiam aparecer aos escribas, aos fariseus, aos mestres de Israel, mas eles aparecem a pessoas simples, homens do campo, pastores de ovelhas. Olha como é o evangelho, como Deus cumpre a promessa de forma simples. E o anjo veio e eles ficaram cheios de temor. Veja o que diz o versículo 10 e 11. 10 e 11. Diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova,
de grande alegria, que será para todo o povo, não só para vocês, pastores, não só para o povo de Belém, mas para todo o povo. E que notícia é essa? É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Glória a Deus. O anjo traz o anúncio, o anjo traz a mensagem. E que mensagem é essa? Uma mensagem de alegria que será para todo o povo. Que mensagem? Na cidade de Davi, lá em Belém da Judéia, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, falar de Natal é isso. É claro que a sociedade que nós vivemos, às vezes querem desvirtuar o verdadeiro sentido do Natal. Eu não tenho nada contra com quem tem em casa enfeites natalinos. Eu não tenho nada contra com quem tem na sua casa uma árvore de Natal e enfeita a sua casa. Eu não tenho nada contra isso. Mas eu estou aqui para lembrar isso, que o verdadeiro sentido do Natal não estão nos enfeites natalinos. O verdadeiro sentido do Natal não está em uma casa farta, com um grande banquete ou uma grande ceia na noite do dia 24 de dezembro. Não, o verdadeiro sentido do Natal é nós termos o coração agradecidos a Deus pela maior dádiva, pelo maior presente que Ele nos deu, foi enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. É bem verdade que é pouco provável que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, já que os pastores estavam no campo e nesse período de dezembro é inverno lá em Belém da Judéia. É pouco provável que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, mas eu diria que esse foi o dia escolhido para celebrar, para comemorar o nascimento de Jesus. E nós não podemos desviar o nosso foco. Nós não podemos desviar a nossa atenção para o Papai Noel, não podemos desviar a nossa atenção para a ceia do Natal, não podemos desviar a nossa atenção para as trocas de presentes, a nossa atenção não deve ser desviada para os enfeites natalinos e nem para as praças que estão iluminadas, mas o que Deus quer de cada um de nós é esse coração grato, é esse coração agradecido, é reconhecer que Jesus veio ao mundo para dar a sua vida por nós. Isso nos faz lembrar o que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Olha que texto maravilhoso. Paulo, ensinando aos crentes de Filipos acerca da humildade. Paulo, é como se o Espírito Santo levasse Paulo a pensar qual é o exemplo de humildade que eu posso citar nessa carta. Eu quero ensinar aos crentes de Filipos acerca da humildade. Qual é o exemplo? Aí ele diz, eu vou citar o maior exemplo, que é o exemplo de Jesus. Aí Paulo diz assim, contanto que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, Paulo começa falando de Cristo, antes da sua encarnação, antes do seu nascimento, Paulo diz que ele estava em forma de Deus. E deixa eu esclarecer aqui. Como assim, Paulo? Como é que ele estava em forma de Deus? Aí eu digo, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imutável, cercado de glória, de resplendor, de majestade, sendo adorado por seres angelicais, estava revestido da sua glória. Mas Paulo diz que ele mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. O sentido é esvaziou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão da sua majestade, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão dos privilégios celestiais e veio ao mundo tomando forma humana, fazendo-se semelhante a nós. E para nos dar o exemplo de humildade,
Jesus poderia ter exigido algo do Pai. Jesus poderia dizer assim: olha, Pai, se é para ir morrer pela humanidade, eu morro, tudo bem. Mas me dê ao menos o privilégio de nascer num palácio. Me dê ao menos o privilégio de nascer no berço de ouro. Me dê ao menos o privilégio de, durante a minha vida na terra, eu ser servido, eu ter muitos servos ao meu dispor. Me dê o privilégio de andar nas melhores carruagens da época. Me dê o privilégio de atravessar o mar da Galileia nas melhores embarcações. Me dê o privilégio de gozar de uma vida de luxo, de conforto na terra. Mas é exatamente aí que consiste a humanidade, a humildade de Jesus, que ele abriu mão dos privilégios celestiais, da sua majestade, da sua glória, da adoração dos seres angelicais, e abriu mão dos privilégios terrenos. Ele poderia escolher uma família rica, uma família abastarda para nascer. Ele poderia escolher um palácio, ele poderia escolher um berço de ouro, mas ele abriu mão também dos privilégios humanos. Ele vem ao mundo de uma forma mais simples possível. Ele nasce através de uma família pobre. Ele vem ao mundo e nasce numa estebaria. O seu primeiro berço foi uma manjedoura. A sua vida, a sua trajetória marcada pela humildade. Ele atravessou o mar da Galileia num barco que não era dele, era emprestado. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, num jumento que não era dele, era emprestado. Ele celebrou a Páscoa, instituiu a ceia em um lugar, em um cenáculo, em uma casa que também não era dele, também era emprestada. Então, ele viveu aqui nessa vida como um pobre, como um filho de um carpinteiro. Ele aprendeu o ofício de carpinteiro. Ele poderia exigir do Pai: me dê a oportunidade de estar entre os mestres, os rabinos de Jerusalém, da Judéia, me permita ser um dos alunos daqueles grandes mestres. Não, ele veio ao mundo de uma forma tão simples, tão humilde. Aí Paulo continua dizendo: contanto que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. A sua morte foi a mais dolorosa possível. Ele veio ao mundo com esta principal missão. Embora tenha ficado conhecido e famoso por causa dos seus ensinos, por causa das suas pregações, pelos muitos milagres que operou, mas a principal obra, a obra mais importante que Jesus realizou aqui na terra, foi ir à cruz do Calvário, dar a sua vida por nós pecadores. Foi ali, lá no Gólgota, lá na cruz do meio, que Jesus entregou ao Pai o seu Espírito. Por isso que Paulo diz que ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Mas Paulo continua dizendo: mas Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, na noite do nascimento, nós vamos ver na estebaria, numa manjedoura, o menino Jesus, da forma mais simples, mais humilde possível. Imagina a situação de Maria, dando à luz naquele lugar, sem nenhuma estrutura. Mas que coisa maravilhosa, lá nos campos, lá onde estavam os pastores de Belém, chega os seres angelicais para anunciar
para trazer novas de grande alegria. E que novas são essas? Na cidade de Davi, lá em Belém da Judéia, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o anjo disse que ele poderia ir constatar, eles poderiam comprovar isso. Vocês vão achar o menino, ele está deitado em uma manjedoura. E diz, e isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Como que diz assim, vocês podem ir lá, vocês podem comprovar, vocês podem confirmar isso. E o que aconteceu? Os anjos deixaram lá o seu rebanho e foram a Belém para encontrar-se com o menino. Versículos 13 e 14, que são os últimos textos que nós vamos estudar hoje. Diz assim, e de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem quer bem. Se nós continuarmos lendo, nós vamos perceber que após essa aparição dos anjos, os pastores vão lá e encontram o menino Jesus deitado numa manjedoura. Eu abro um parêntese aqui para explicar algo que considero interessante. Os magos do Oriente, quando foram e viram o menino Jesus, Jesus não estava mais na manjedoura, Jesus não era um recém-nascido, Jesus já deveria ter mais ou menos 2 anos de idade, mais ou menos isso. Porque como Maria descansou, eles não puderam voltar para Nazaré da Galileia e possivelmente José e Maria estiveram lá em Belém por um tempo, até que o menino tivesse condição de fazer a sua viagem para Nazaré da Galileia. Foi essa ocasião que os magos do Oriente encontraram o menino, quando a estrela ali apareceu, e eles foram para Jerusalém e lá foram informados que a cidade do nascimento seria em Belém da Judéia. Então os magos foram e encontraram o menino Jesus em casa. E já sabemos a história, que o anjo do Senhor disse para eles não voltarem pelo mesmo caminho, nem voltassem para Herodes, voltassem por outro caminho, porque Herodes queria matar o menino. Mas os pastores de Belém foram e encontraram o Cristo deitado em uma manjedoura. E eu quero concluir o programa relembrando essa mensagem do ser angelical aos pastores de Belém. Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Que novas são essas? É que na cidade de Belém vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o verdadeiro sentido do Natal é nós termos esse sentimento de gratidão por esta tão grande dádiva que Deus nos deu, enviando o seu Filho Jesus para vir a este mundo, para morrer pelos nossos pecados. Com certeza, se Jesus não tivesse nascido, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, se Jesus não tivesse ido à cruz do Calvário para morrer por nós, nós não teríamos o direito de dizermos que somos salvos. Nós não teríamos o privilégio, nem razões e nem motivos para estar celebrando o Natal. Então, que essa noite do dia 24, onde vamos nos reunir em família, onde estaremos participando da ceia do Natal, que seja uma noite de festa, que seja uma noite de alegria, que seja uma noite de confraternização, que seja uma noite de trocas de presentes, mas acima de tudo, uma noite para celebrarmos, para comemorarmos, para agradecermos a Deus pela maior dádiva que Ele nos deu, enviando o seu Filho Jesus para vir a este mundo, para dar a sua vida por nós, pecadores.